Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Brenda Ludiero e vou estar aqui nesse curso preparatório com você até o final, te ensinando da forma mais simplificada possível a fazer as peças processuais, as que já foram cobradas, as que nunca foram cobradas, para que você chegue nessa segunda fase extremamente preparado para lutar para obter a sua vermelhinha e conseguir a tão sonhada aprovação. Eu espero que você faça muito bom proveito dessas aulas. Se você já foi meu aluno em algum momento, você sabe que eu gosto de explicar as coisas de forma simplificada, gosto de trazer exemplos, e os meus exemplos às vezes são umas fofoquinhas, sabe? Mas fofocas sem nome, fofocas positivas, para que vocês consigam, obviamente, entender o conteúdo. Se você está preocupado em aprender a falar juridiquês bonitão, aqui, infelizmente, não vai ser o lugar. Mas eu te garanto que você nunca vai aprender a fazer uma peça processual com tanta facilidade como eu vou te ensinar aqui no nosso curso, tá? O meu objetivo é você alcançar a sua aprovação e não só alcançar a sua aprovação, mas conseguir aplicar de forma eficiente o que você estuda aqui no curso para a sua carreira profissional lá no futuro. A gente não está visando apenas a sua aprovação, a gente visa te preparar enquanto profissional para que, quando você conseguir a sua aprovação, você esteja apto, preparado para fazer uma boa peça processual para o seu cliente. O modelo de petição que eu ensino aqui para vocês, seja ela uma petição inicial, seja ele um recurso, independente, são os modelos de peça que eu utilizo na minha vida profissional. Eu sou advogada há quase 10 anos, eu sou docente, né, professora universitária há quase 8 anos, e eu posso dizer para vocês que conheço a FGV e sei nos mínimos detalhes quais são os desejos que eles têm, né? Obviamente que eu nunca vou chegar aqui e te dizer qual vai ser a peça que vai cair, isso não tem como saber, mas a gente conhece a banca examinadora e sabe exatamente as diretrizes e o formato de peça que eles gostam e que são mais bem aproveitados para uma correção eficiente, para que o examinador possa corrigir a sua prova de maneira eficiente. Às vezes você sabe fazer peça processual, mas você não sabe fazer peça como a FGV gosta que você faça. Uma peça processual precisa ser organizada, precisa ser bem definida. Me desculpem a expressão, mas o Poder Judiciário e nem ninguém mais, né? Hoje o nosso bem mais importante é o nosso tempo. Ninguém mais tem tempo para encheção de linguiça. Então esquece aqueles textos carregados de juridiquês, aquelas palavras dificílimas, cansativas, que o juiz não está mais interessado nisso. E muito menos o examinador que corrige 300 provas num dia. Eu sempre digo isso para os meus alunos. O exame da OAB é a nível nacional. O examinador está buscando as palavras-chave, ele quer encontrar. Se você der o que ele está buscando de forma facilitada, de forma otimizada, até a sua peça ele vai corrigir com mais amor no coração. Sabe quando vocês viram para o professor? Eu canso de ouvir isso e falam, professora, corrige com carinho. É isso. Ele até corrige com carinho pelo cuidado que você teve ao fazer aquela peça processual de forma organizada, tá? Antes da gente começar a nossa primeira aula sobre peça processual, é impossível que eu dê um passo à frente, que eu comece a explicá-los, por exemplo, sobre reclamação trabalhista. Reclamação é ótimo, né? Sobre reclamação trabalhista. É impossível sem conversar com vocês sobre processo do trabalho antes. Na minha dinâmica processual, né, na minha forma de explicar processo, eu acho que é muito importante que o aluno conheça o desenrolar de um processo judicial. Não adianta nada você saber fazer uma reclamação trabalhista, um recurso ordinário, um recurso de revista, um agravo de petição, um mandado de segurança, se você não souber a hipótese de cabimento daquela peça processual.
seu esforço, seu saber será em vão. Então, hoje, eu percebo uma dificuldade muito grande nos alunos que se formam na universidade ou que estão prestes a se formar na universidade a respeito de processo. Por que que o maior medo do examinando, né, que está se preparando, do nosso famoso OABeiro, né, que está se preparando para a segunda fase da OAB, por que que o maior medo desse aluno é a identificação de peça, é conseguir identificar qual é a peça processual aplicável àquele caso, justamente porque o aluno não conhece a linha do tempo processual. E eu digo para vocês, essa primeira aula é uma das aulas mais importantes que vocês terão durante todo esse curso. Se você não assistir essa primeira aula, seus esforços serão em vão. O que que você vai fazer? E é o que eu digo. Se você está aqui, é porque você quer a sua aprovação. Então, você vai fazer exatamente o que eu te disser para fazer, pelo amor de Deus. Questione os meus métodos, mas nunca questione os meus resultados. Quando terminar essa nossa aula sobre processo, sobre linha do tempo processual, que eu vou fazer questão de desenhar aqui com vocês, eu prometi que eu ia explicar da forma mais fácil possível, não prometi? Então, eu vou desenhar uma linha do tempo processual junto com vocês. E eu prometo, e eu peço, na verdade, prometo que vocês vão aprender, obviamente, mas eu peço que ao final dessa aula de hoje, você vá até uma Calunga da Vida, né? Até uma papelaria perto da sua casa e compre uma cartolina ou um papel 40 quilos. E aí, nesse momento, você deve estar olhando, deve estar falando, essa mulher deve estar de brincadeira comigo, né? Em plena era digital, ela está me mandando comprar uma cartolina? Sim, estou. Quanto maior, melhor. Compre uma cartolina. Desenhe essa linha do tempo nessa cartolina, nesse papel 40 quilos. Rabisca na parede do seu quarto. Eu tenho um aluno que ele colocou ele tem um espelho gigante no quarto e ele desenhou a linha do tempo toda no espelho. E ele falou: "Eu não vejo mais a minha imagem, eu vejo só a linha do tempo". Esse é o objetivo, tá? Você vai pegar o que de maior você tiver aí em papel e vai desenhar essa linha do tempo que eu vou te ensinar. Você vai colar ela na parede do seu quarto, no teto do seu quarto. Eu quero que você olhe para essa linha do tempo todos os dias da sua vida até a sua aprovação. Aluno meu não erra peça processual. Aluno meu que se dedica, que estuda e que faz o que eu digo, não erra peça processual. Escutem o que eu estou dizendo para vocês. É impossível errar a identificação de peça se você conhecer de forma bem conhecida a linha do tempo de um processo judicial. Tudo bem? Estamos combinados? Depois eu vou bater aí, ó, na porta de cada um de vocês e vou pedir para ver a cartolina desenhada, tá? É verdade, é sério, não é brincadeira, hein? Eu não brinco em serviço. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos começar essa nossa aula. Como que nossas aulas vão funcionar? Eu sempre vou trazer para vocês materiais e nós sempre teremos um quadro interativo. Então, na oportunidade em que eu estiver lendo um caso concreto, que eu estiver avaliando alguma peça profissional, processual, eu vou trazer essa tela interativa para vocês para que a gente possa riscar, desenhar, circular, simular o como vocês fariam, tá? Uma coisa muito importante dessa nossa preparação, pessoal, é que vocês treinem, é que vocês façam as peças. Se tem atividade disponível para fazer, senta e faz. A sua primeira peça, eu estou te dizendo, será horrorosa, será terrível. Você sentirá vontade de arrancar cada fio da sua cabeça, mas eu te prometo que a sua segunda peça será muito melhor do que a primeira. A terceira vai ser melhor ainda. A quarta, a quinta, a sexta serão cada vez melhores. Você só não pode deixar que a sua primeira peça seja a peça do dia da prova. Porque senão essa peça horrorosa que eu estou te dizendo, que vai ser horrorosa, vai ser a peça da sua prova. E aí, consequentemente, é provável que você não alcance a aprovação tão desejada, tá? Treino difícil, jogo fácil. Tem atividade? Faça atividade. Brenda, mas eu não estou conseguindo. Brenda, está errado. Brenda, faça.
É melhor errar agora do que errar no dia da prova. A gente aprende com os nossos erros. E eu não sou uma pessoa que gosta de romantizar dificuldade, tá? Mas a gente aprende com os nossos erros. Então, se é errando que se aprende, vamos errar bastante enquanto a gente ainda tem tempo, tá? Eu quero que vocês estejam 100% preparados para essa segunda fase, tá? Então, sem mais delongas, queria agradecer mais uma vez por terem confiado essa tarefa tão importante a mim e vamos começar a nossa aula de linha do tempo processual. Vou compartilhar com vocês aqui a nossa telinha interativa, onde nós vamos desenhar toda essa linha do tempo processual. Vou desenhar junto com vocês, né? Essa linha do tempo que vocês depois vão desenhar aí na cartolina, no papel 40 quilos de vocês e vão colar na parede do quarto, no teto de vocês, para que vocês possam olhar isso, né? Essa linha do tempo todo santo dia. Eu duvido que você erre peça processual depois que você tiver essa linha do tempo na palma da sua mão. Tudo bem? Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje. Olha só, gente. O que a gente precisa pensar num primeiro momento quando a gente pensa em processo, né? O processo ele só existe no momento em que acontece a violação de um direito material. O processo só existe se existir uma violação de direito material anterior. Eu não posso simplesmente, como dizem, né, a linguagem popular, a linguagem pública, eu não posso botar na justiça alguém que não tenha me causado nada de ruim, né? A tradução disso seria ajuizar uma ação judicial, né? Mas na linguagem mais popular, eu não poderia meter o pau em alguém, né? Colocar essa pessoa na justiça, vou meter no pau, vou botar na justiça, né? Não é isso que a gente escuta? Eu não posso fazer isso, não posso fazer isso se essa pessoa não tiver violado o meu direito material antes, tá? A Justiça do Trabalho, ela possui competência para julgar as relações de trabalho e relações de emprego. Então, tudo que tem nexo de causalidade com o desenvolvimento de atividades laborais, em regra, será discutido pela Justiça do Trabalho. E aí, por que que eu fiz questão, vou até soltar a minha caneta, de falar esse em regra, né? Existe algo que vem tomando cada vez mais espaço que se chama de ativismo judicial. O que que seria esse ativismo judicial? O STF, o nosso Supremo Tribunal Federal, tem metido o dedinho em questões trabalhistas, dizendo que essas questões não seriam de competência da Justiça do Trabalho, e sim de competência da esfera civil. Isso é uma coisa para a gente estudar de forma mais aprofundada na dinâmica processual, tá? Mais para frente, quando a gente for conversar sobre direito material, quando a gente for conversar sobre algumas ações judiciais, eu vou voltar a falar desse assunto com vocês. Mas é importante que vocês já tenham conhecimento dessa situação nesse primeiro momento. Brenda, para minha prova, eu preciso me preocupar com isso? Para a sua prova, não. Você precisa se preocupar com isso para conhecimentos gerais, para uma questão, por exemplo. Na hora de responder uma questão discursiva, você tem que estar com isso na ponta da língua. Isso é um assunto muito atual, tá? Então, terminando a aula de hoje, abre o seu Google aí, digita sobre o ativismo judicial do STF relacionado à Justiça do Trabalho, que você vai ver diversos artigos comentando a respeito desse tema que a gente ainda vai estudar, a gente ainda vai falar ao longo das nossas aulas. Tudo bem? Então, se eu tenho um direito trabalhista violado, a regra é que a Justiça do Trabalho será competente para analisar esse problema, esse conflito que foi gerado. E é importante que a gente entenda também, né, que a simples violação do direito não é suficiente para que a gente possa buscar o Poder Judiciário. A gente precisa ter o que nós chamamos de interesse de agir, né? A questão do interesse de agir, em razão do abarrotamento do Poder Judiciário,
é extremamente relevante e importante para identificar se aquela pessoa tentou adotar alguma medida, né, administrativa para solucionar aquele problema antes de buscar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, por muitos anos, foi visto como um banco, como uma fonte de obtenção de lucro. E hoje em dia, o Poder Judiciário tem se posicionado de forma extremamente contrária às pessoas que buscam ele apenas para fins de satisfação econômica, tá? A nossa garantia judicial, ela vai muito além de satisfação econômica. Então, esse interesse de agir, esse interesse processual é extremamente relevante para o ajuizamento de uma ação judicial. Antes da gente começar a desenhar a nossa linha do tempo processual, eu preciso que vocês entendam como que a justiça do trabalho funciona, ainda que de uma forma mais amplificada e não tão aprofundada, tá? Como que a justiça do trabalho funciona? Nós temos o desenho da justiça do trabalho sendo feito de forma triangular. Podemos perceber que eu provavelmente tenha pulado o CA, né? Porque manuseio aqui de desenho para mim tá péssimo, né? Coordenação motora, esse triângulo tá parecendo qualquer outra coisa que não um triângulo. Mas, né, como vocês são extremamente respeitosos, né? Como vocês estão aqui para aprender e não para desenhar, vocês vão relevar esse meu desenho horroroso. O objetivo aqui é outro, né? Então, sabemos que a Justiça do Trabalho é composta pelas varas do trabalho, tá? Então, aqui embaixo nós temos as varas do trabalho. Aqui em cima nós temos os tribunais, eita, os tribunais regionais do trabalho, os mais conhecidos TRTs. E aqui em cima, no topo da nossa cadeia alimentar, nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Brenda, mas disso eu já sei. Ótimo, que bom. As varas do trabalho são compostas por juízes, tá? Cada vara do trabalho tem um juiz e, provavelmente, né, um juiz substituto para atuar ali naquela vara em específico. O Tribunal Regional do Trabalho é composto por diversas turmas, tá? São várias turmas. O artigo 674 da CLT, inclusive, fala dessas regiões, né, que os TRTs formam para dividir essas turmas, tá? Dentro de cada uma dessas turmas, eu tenho 7 desembargadores ou juízes de segundo grau, tá? São 7 julgadores que eu tenho dentro de cada turma do TRT. Tudo bem? Então, aqui eu tenho desembargadores ou juízes de segundo grau. Eita, que esse segundo grau ficou horrível também, né? Pera aí. E juízes de segundo grau. Ótimo, perfeito. O juiz, ele acha que ele é Deus, né? O desembargador do TRT, ele tem certeza, ele tem convicção que ele é Deus. Se o juiz acha que é Deus e o desembargador tem certeza, quem está acima dessa galera toda aqui, hein, gente? Quem que compõe o Tribunal Superior do Trabalho? São os Avengers da Justiça, são os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, tá? Então, qual é o consenso que eu quero que vocês tenham aqui? Aqui nós temos uma estrutura piramidal. Nós começamos pelas varas do trabalho, com os juízes das varas do trabalho. Acima, como instância superior, nós temos o Tribunal Regional do Trabalho, composto por turmas, é um órgão colegiado, composto, né, as turmas são compostas, melhor dizendo, por desembargadores ou juízes de segundo grau, e aqui em cima, no Tribunal Superior do Trabalho, nós temos os nossos Avengers jurídicos, que são os ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Mas eu preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa.
Seria um equívoco da minha parte, e no futuro eu tenho certeza que vocês me xingariam, se eu não dissesse para vocês que dentro do Tribunal Superior do Trabalho, nós temos uma subestrutura triangular também, tá? Então, nós temos toda essa estrutura organizacional da Justiça do Trabalho, e o Tribunal Superior do Trabalho, ele também se divide em três. Brenda, são três instâncias? Não, são três estruturas para organizar a dinâmica do Tribunal Superior do Trabalho. Aqui embaixo, nós temos as turmas do TST. Lembra que eu falei dos órgãos colegiados lá do TRT? É a mesma coisa, só que agora dentro do Tribunal Superior do Trabalho, composto por ministros, tá? Então, eu tenho aqui as turmas do TST. Acima das turmas do TST, eu tenho as sessões de dissídios individuais e as sessões de dissídios coletivos. Provavelmente, durante a sua faculdade, o seu professor ou a sua professora pediu para você buscar alguma OJ da SDI e você não fazia a menor ideia do que era uma OJ e muito menos do que era uma SDI. E agora eu estou te explicando. OJ é uma orientação jurisprudencial, ou seja, é uma orientação jurídica dada por quem? Pelas seções de dissídios individuais, que compõem o Tribunal Superior do Trabalho. Lembra dos Avengers, dos nossos Avengers que estão lá em cima? São eles que compõem, né, as nossas orientações jurisprudenciais, mais conhecidas como OJs. Tudo bem? Sessões de dissídios individuais e sessões de dissídios coletivos. E aqui em cima nós temos o pleno do Tribunal Superior do Trabalho. E aí eu acho engraçado quando os alunos me perguntam assim, beleza, Brenda, olha, eu entendi que tem as turmas, provavelmente as turmas façam o julgamento de causas que tenham talvez uma menor complexidade. A SDI e a SDC servem para organizar, né, para formular orientações jurisprudenciais, né? Legal, interessante. E o que que o pleno faz? Eu falo que o pleno está lá nas Ilhas Maldivas, tendo a vida que a gente queria, né? O pleno só julga, gente, causas de extrema relevância, demandas que se tornam demandas de incidentes repetitivos, né? Demandas que sejam extremamente complexas, para que o pleno se movimente e atue diretamente em uma ação, essa ação precisa realmente ter ali preenchido os requisitos para que o pleno, o nosso Avenger do Avenger, né, possa analisar e julgar essa causa, tá? Ao longo de todas as nossas aulas, ao longo das nossas dinâmicas, das nossas peças processuais, vocês vão aprender, né, o que que seria um incidente de demanda repetitiva, o que que chega lá no pleno, para que o pleno serve, mas primeiro, para aclarar a sua mente, você pelo menos já conhece essa estrutura organizacional da Justiça do Trabalho, tá? E aí, nesse momento, você deve estar se perguntando assim: tá bom, Brenda, legal, mas cadê o STJ, né? Que não tá aqui. Gente, o STJ, tá aqui, ó. Deus me livre e guarde, tá repreendido em nome de Jesus. O STJ, ele faz parte da Justiça Civil e não da Justiça do Trabalho, tá? O STJ atua diretamente nas causas civilistas. Eu poderia dizer de uma forma bem grosseira, tá? Porque tecnicamente não é isso. Mas eu poderia dizer de uma forma bem grosseira que o Tribunal Superior do Trabalho é o nosso STJ. O STJ lá na esfera civil está acima das turmas, assim como o TST aqui está acima das turmas. Tudo bem para vocês? Então não tem STJ aqui na Justiça do Trabalho, tá? Pelo amor de Deus. E aí você vai olhar e falar assim, tá legal, beleza. E tem STF? Obviamente tem o STF, né, gente? Mas o STF não compõe a organização da Justiça do Trabalho. Quem é o STF? O STF é o guardião da nossa Constituição Federal.
O STF, ele tá lá, o Xandão, né, o nosso careca, ele tá sentado lá na frente do STF com a espada da justiça na mão, visando defender com unhas e dentes. Contém sarcasmo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Visando defender com unhas e dentes a nossa Constituição Federal. O STF é guardião da nossa Constituição. Então, o STF não faz parte do sistema organizacional da Justiça do Trabalho. O STF faz parte do sistema organizacional jurisdicional de toda a nossa estrutura constitucional, tá? Se tem violação da Constituição Federal na esfera penal, o STF está lá. Se tem violação constitucional na Justiça do Trabalho, o STF está lá. Se tem violação constitucional na esfera civil, o STF está lá. O STF é guardião da Constituição Federal. Isso ficou claro para vocês? Eu quero ouvir aqui, ecoando na minha mente. Essa aula está sendo gravada, mas eu tenho certeza que depois eu vou ouvir esse eco de vocês, tá? Dizendo que entenderam isso. É um erro dizer que o STF faz parte de alguma justiça específica. O STF é guardião da Constituição Federal. Tudo bem? Estrutura da Justiça do Trabalho. Vara do Trabalho, TRTs e TST. Dentro do TST, nós temos uma subdivisão, que são as turmas do TST, as sessões de dissídios individuais e sessões de dissídios coletivos, e o pleno do TST. E guardião da Constituição Federal é o nosso STF. E o STJ está repreendido, o STJ não tem STJ na Justiça do Trabalho. Tá bem? Conseguiram entender? Ótimo, perfeito. Agora o jogo vai começar, tá? Eu disse para vocês no início da nossa aula que eu só vou conseguir ajuizar uma ação judicial no momento em que eu tiver a violação de um direito material trabalhista. Quais são esses direitos materiais trabalhistas? São aqueles que você aprendeu ao longo da sua faculdade, aqueles que estão expostos na CLT, como, por exemplo, horas extraordinárias, adicional noturno, 13º salário, férias, saldo de salário, fundo de garantia por tempo de serviço, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, estabilidade provisória em razão de gestação, pela parte ser dirigente sindical, tudo aquilo que você aprendeu na sua faculdade a título de direito material. Se por alguma eventualidade o empregador viola algum direito do empregado, ou se por alguma eventualidade o empregado viola algum direito do empregador, ambas as partes possuem legitimidade para buscar a Justiça do Trabalho. Óbvio que através de peças processuais distintas, isso é o que vocês vão aprender. Mas eu preciso que vocês entendam que eu só consigo movimentar o Poder Judiciário no momento em que eu tenho a violação de um direito material, tá? Provavelmente, vocês já ouviram falar da peça processual mais específica que nós temos, que é a nossa famosa reclamação trabalhista. Quem ajuiza essa reclamação trabalhista? É o empregado ou é o empregador? É o empregado. Quando o empregado tem os seus direitos trabalhistas violados, ele busca o Poder Judiciário através de uma reclamação trabalhista para ver satisfeitos esses direitos. A reclamação trabalhista, portanto, é uma espécie de petição inicial. Eita, que um é esse aqui, pelo amor de Deus? É uma espécie de petição inicial, tá? Brenda, é só a reclamação trabalhista que é uma petição inicial? Não, mas eu te garanto que todo o processo judicial vai começar por uma petição inicial. Vamos entender quais são as espécies de petição inicial? A primeira eu acabei de explicar para vocês, que é a reclamação trabalhista. Petição inicial ajuizada pelo empregado contra o empregador. Quando o empregado tem o seu direito material violado e ele quer buscar esse amparo judicial, ele busca a Justiça do Trabalho através de uma reclamação trabalhista, tá?
Previsão legal da reclamação trabalhista está lá no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, e a fundamentação jurídica de estruturação, por exemplo, de petição inicial, está lá no 319 do Código de Processo Civil, tá? Brenda, posso usar o CPC na Justiça do Trabalho? Pode, quando a matéria tratada não for incompatível, quando, né, a legislação não trouxer nenhum tipo de incompatibilidade e quando houver omissão normativa na nossa legislação especial, que é a legislação trabalhista, nossa CLT, tá? Então, pode usar o CPC de forma subsidiária, sim. Tudo bem? Além da reclamação trabalhista, nós temos algumas outras petições iniciais que são as mais comuns, tá? Tem várias outras que nós vamos aprender ao longo das nossas aulas, mas as mais comuns que eu preciso chamar a atenção de vocês agora, eu vou sinalizar. É a nossa ação de consignação em pagamento e o nosso inquérito judicial para apuração de falta grave. Aí você vai falar assim: meu Deus do céu, acho que eu nunca ouvi falar disso na minha vida. O que é isso, né? O que isso significa? Tanto a ação de consignação em pagamento quanto o inquérito judicial para apuração de falta grave são petições iniciais, ou seja, eles vão originar um processo judicial, eles vão começar um processo judicial. Para que serve a reclamação trabalhista? Quando o empregado quer processar o empregador. Para que serve uma ação de consignação em pagamento? Quando eu estou em posse de alguma coisa ou de algum valor que não me pertence e a parte contrária se recusa a receber, ou está em local incerto ou não sabido, ou quando eu não sei a quem pagar ou a quem entregar aquele patrimônio que não é meu. A gente, quando é criança, escuta, né, dos nossos coleguinhas que achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Depois que nós entramos no curso de Direito, nós aprendemos que isso é um crime de apropriação indébita. Eu não posso simplesmente achar algo e entender que aquilo é meu simplesmente porque eu achei, pelo simples fato de ter encontrado. Não. Se eu estou em posse de alguma coisa, seja ela uma caneta, um pilô, se eu estou em posse de alguma coisa ou de algum valor que não me pertence, o Poder Judiciário me garante a possibilidade de consignar isso em juízo, através da ação de consignação em pagamento. Qual é o objetivo dessa ação de consignação? O objetivo é que eu me exima de mora, que eu me exima de responsabilidade. Estou andando pela rua, achei esse telefone celular, cliquei na tela e vi a foto da Brenda. Eu sei que esse telefone não me pertence, mas como que eu vou achar a Brenda? Como que eu sei que é a Brenda? Eu não sei quem é a Brenda. Eu vou pegar esse telefone, vou botar no bolso e vou falar: Uhul, ganhei um telefone. Não. Você vai buscar o Poder Judiciário e vai fazer uma ação de consignação em pagamento. Você vai depositar em juízo aquele objeto que não te pertence, aquele valor que não te pertence. Quando você não sabe a quem pagar, quando você não sabe onde a pessoa está, ou quando você está impossibilitado de realizar, né, o pagamento ou a entrega diretamente àquela pessoa, tá? Essa ação de consignação em pagamento é uma ação puramente civilista, mas perfeitamente aplicável ao processo do trabalho. E quais são os exemplos que eu posso te dar a respeito dessa ação de consignação em pagamento para que você consiga entender? Mais uma vez, gente, nós teremos uma aula específica sobre ação de consignação em pagamento. Eu vou ensinar vocês a fazer essa peça. E essa explicação que eu estou dando aqui agora para vocês, ela vai ser aprofundada na nossa aula, tá? Qual exemplo que eu posso dar para vocês de uma ação de consignação em pagamento na Justiça do Trabalho? Suponhamos que o empregado morra, faleça. Quando o empregado morre, ele ainda assim faz jus a algumas verbas rescisórias? Ele não, né? Porque ele morreu, na verdade. O seu espólio faz jus a verbas rescisórias? Faz. Faz jus a diversas verbas rescisórias, inclusive ao fundo de garantia por tempo de serviço. A pessoa morreu.
Eu sei a quem pagar? Uh-uh. Aí apareceu um filho do ex-empregado, do empregado que faleceu, pedindo para que eu pagasse diretamente na conta daquele filho. Eu posso realizar o pagamento diretamente na conta daquele filho? Não posso. Por quê? Podem ter outros herdeiros. Já ouviram a expressão de que quem paga mal paga duas vezes? Eu não posso. Ou aquele valor será acreditado em um inventário, e o inventariante será responsável pela administração daquele valor, ou eu vou ajuizar uma ação de consignação em pagamento para depositar aquele valor em juízo e intimar o espólio para se manifestar sobre quem tem a responsabilidade de levantar aquele dinheiro. Mas o meu objetivo principal é me eximir de mora, é me eximir de responsabilidade. O que eu quero é a quitação do contrato de trabalho, para ninguém depois poder ajuizar uma reclamação trabalhista contra mim pedindo o pagamento daquele valor. Ficou claro isso para vocês? Quando que, por exemplo, uma ação de consignação em pagamento também seria perfeitamente aplicável ao processo do trabalho? Suponhamos que eu comecei a trabalhar numa empresa em regime de home office, em regime de teletrabalho. E aí o empregador me forneceu uma máquina, um computador, um teclado, né, uma CPU, um mouse, e ele me forneceu todos esses equipamentos para que eu começasse a desenvolver a minha atividade laboral. Sou demitida. Preciso devolver todo esse material? Obviamente, né, gente? Obviamente você precisa devolver. Ah, eu achei que não. Precisa, pelo amor de Deus. Devolve isso. Aí eu bato na porta do empregador para devolver esse patrimônio que não me pertence, não é meu, não é de minha titularidade. E o empregador olha para mim e diz: Eu não vou receber. Eu não vou receber porque está com uma avaria, está com um pequeno arranhado aqui. Eu entendo que, né, não vou receber, não vou receber. Ponto final. Você vai sair da sua empresa, da sua ex-empresa, feliz da vida porque você acabou de ganhar um computador velho? Não, você não vai sair. Sabe por quê? Se esse empregador te processa futuramente alegando uma apropriação indébita, você vai ter que responder criminalmente por isso. Até você explicar que focinho de porco não é tomada, meu amor, você já está respondendo a uma ação criminal. É isso que os seus pais desejaram para você? Não. Então, pega esse computador, bate na porta do Poder Judiciário, através de uma ação de consignação em pagamento, e faz a consignação disso em juízo. Você simplesmente vai bater na porta do juiz e vai dizer assim: Olha, juiz, eu estou em posse desse computador. Vamos fingir que isso aqui é um computador, tá? É uma caixa d'água, uma pequena caixa d'água. Olha, juiz, eu estou em posse desse computador que não me pertence, pertence ao meu ex-empregador, mas o meu ex-empregador não quer receber esse computador de volta. Eu quero depositar esse computador em juízo e Vossa Excelência, faça o favor de intimar o meu ex-empregador para que ele possa pegar esse computador de volta ou para que ele possa se manifestar o porquê dele não querer. Mas o meu objetivo é me eximir de responsabilidade. Ficou claro isso para vocês? Brenda, como que eu vou identificar isso numa peça? Calma, a gente vai estudar a peça processual e você vai ver de forma cristalina na sua frente. Você vai conseguir identificar de forma tranquila que é uma ação de consignação em pagamento. Quando o caso concreto te disser que você está em posse de alguma coisa ou de algum valor que não te pertence e que você precisa pagar, mas não consegue pagar por algum motivo, seja pelo óbito do empregado, seja porque o empregado está em um local incerto ou não sabido, seja porque o empregado se recusa a receber, ou o próprio empregador, é uma ação que pode ser ajuizada pelo empregado e pelo empregador. Tudo bem? Depende quem é que está querendo devolver o que para quem, certo? Então, uma petição inicial, uma espécie de petição inicial, ação de consignação em pagamento. Inquérito judicial para apuração de falta grave. Eu dou uma bala, eu mando pelos correios para vocês, uma bala para quem acertar, para quem mandar lá no meu Instagram agora, no meu direct. Para que serve o inquérito? É um inquérito judicial para a apuração de falta grave. Para que serve esse inquérito judicial, gente? Quem vai acertar? Quem vai acertar? Ele serve para apurar falta grave, né, gente? Pelo amor de Deus. Serve para apurar falta grave. É um inquérito judicial, porque tramita perante o Poder Judiciário, para apurar falta grave. As faltas graves estão previstas lá no artigo 482 da CLT. Brenda,
Então você está me dizendo que se o empregado comete uma falta grave, para que o empregador possa demiti-lo por justa causa, porque eu sei que o 482 diz sobre a justa causa, traz as hipóteses que poderiam acarretar uma justa causa. Então, você está me dizendo que se o empregado comete uma falta grave, o empregador precisa ajuizar uma ação judicial, chamada de inquérito judicial para apuração de falta grave, para mandar esse empregado embora? É isso que eu estou te dizendo, mas não para todos os empregados. O inquérito judicial para a apuração de falta grave só será necessário para os empregados que são detentores de estabilidade provisória, mais especificamente o dirigente sindical. Quem é o dirigente sindical, gente? É o presidente do sindicato, tá? O dirigente sindical é o representante dos empregados no sindicato, tá? Então, mais especificamente para o dirigente sindical e para o presidente de cooperativa. Obviamente, cooperativa trabalhista, tá? Essas duas pessoas são detentoras de estabilidade provisória. Caso o empregador queira mandar alguma dessas duas pessoinhas embora, para mandar embora, ele vai precisar fazer uma ação judicial chamada de inquérito judicial para a apuração de falta grave. Para mandar embora essas duas pessoas e qualquer outro detentor de estabilidade provisória, o empregador só pode mandar o empregado detentor de estabilidade provisória embora por justa causa. Não pode mandar o empregado detentor de estabilidade provisória embora de forma imotivada. O empregado que tem estabilidade provisória, o próprio nome já diz, estabilidade provisória. Ele não pode ser demitido de forma imotivada. Agora, se ele comete uma falta grave, aí ele pode ser demitido por justa causa. Brenda, então a gestante vai precisar de inquérito judicial para apuração de falta grave? Não. O que eu falei para vocês? Especificamente para o dirigente sindical e para o presidente de cooperativa. A gestante, para ser demitida por justa causa, precisa apenas de homologação do sindicato, tá? Então, para o empregador demitir a gestante, por justa causa, o sindicato precisa participar, precisa intervir, tá? Brenda, precisa de inquérito judicial para apuração de falta grave. Para a pessoa que sofreu acidente de trabalho e se afastou pelo INSS e por isso garantiu estabilidade provisória? Não. O que eu falei? Especificamente, dirigente sindical ou presidente de cooperativa, tá? Então é uma ação extremamente restrita. E, gente, o inquérito, ele serve para quê? Para que o poder judiciário possa apurar essa falta grave, para ver se no caso do dirigente sindical ou no caso do presidente da cooperativa, realmente houve uma falta grave, ou se aquilo ali é uma simples pinimba, como dizia minha avó, do empregador. Porque em ambos os casos, eles protegem os trabalhadores. Então, será que o empregador não está chateado com essa proteção e quer forjar uma justa causa para demitir esses empregados? Então, para isso, para a segurança do trabalhador, criou-se o inquérito judicial para a apuração de falta grave. Tudo bem para vocês até aqui? Espécies de petição inicial estudadas até agora. Tem várias outras? Tem. Mas nesse primeiro momento, quais são as principais? Reclamação trabalhista, que é o pavor do OABeiro, né? Reclamação trabalhista, ação de consignação em pagamento e inquérito judicial para a apuração de falta grave. A ação de consignação em pagamento, apesar de ser uma peça processual mole, já foi cobrada na segunda fase do exame da OAB. É aquela peça que eu falo que se cair na sua prova, é para você ajoelhar e agradecer aos céus por ter caído, tá? Ela já foi cobrada na segunda fase do exame da OAB. Reclamação trabalhista é uma das peças favoritas da FGV, junto com recurso ordinário e contestação. Essas três são as peças que mais foram cobradas ao longo de todos os exames que a FGV faz banca, tá? O inquérito judicial para apuração de falta grave, por ser uma peça menos complexa, penso eu, nunca caiu
em prova, tá? Para elaboração de peça, já caiu em questões. Para elaboração de peça, não. Tudo bem até aqui? Conseguiram entender esse start inicial, né? Esse pontapé inicial? Entendido isso, aproveitando que nós já estamos aqui com quase 50 minutos de aula, eu vou encerrar esse bloco para a gente voltar num novo bloco, para que dê tempo de você respirar, beber uma água, vai lá, se espreguiça, né? Levanta, respira, oxigena o cérebro, porque senão vocês começam a entrar aí em um pinote. Respira e já já a gente começa o nosso próximo bloco ainda nessa nossa linha do tempo processual, que a gente tem coisa pra caramba para ver ainda para frente. Tudo bem? Voltamos já já com a nossa linha do tempo processual.